Vou apresentar sobre a vascularização dos membros superiores e dos membros inferiores. Aí qualquer dúvida pode interromper aí e alguém tiver alguma correção também aí, porque tipo, é bastante coisa, às vezes a gente erra também, certo? Aí eu comecei com um caso clínico, Nossa. que mulher de 51 anos, relata dor em membro superior há 4 meses, com piora progressiva de sintomas, culminando no afastamento do trabalho devido ao sintoma claudicante que lhe impunha restrições funcionais. As queixas incluíam dor limitante para a realização de tarefas do lar, parestesia e perda de força no membro superior esquerdo. A paciente era hipertensa, controlada por terapia medicamentosa e tinha antecedentes de distúrbio de coagulação. No exame físico, observou-se membro superior esquerdo cianótico, baixa temperatura cutânea e ausência de pulso radial à palpação. Na avaliação ultrassonográfica, que no caso é o Doppler, observou-se presença de fluxo monofásico em artérias radial e ulnar. Alguém tem alguma sugestão? Pode valer também da nossa sala, porque a gente já viu isso aqui. Ô, gente, o que é parestesia? É a perda de Explica. sensação. Isso. Ah, tá, obrigada. Ou é doença arterial periférica, ou pode ser um diagnóstico diferencial com trombo arterial em membro superior. Isso. Pode ser. Alguém tem mais alguma sugestão? Só isso. Eu tava mutado. Então, realmente essa parte da doença arterial obstrutiva periférica. Ela é caracterizada pela perfusão inadequada do membro, né? Porque, tipo, vai ter um processo de aterosclerose que vai, tipo, obstruir a artéria. Os principais sinais e sintomas vão ser dor, a redução da temperatura, ausência ou diminuição dos pulsos dos membros acometidos, cianose, hipoperfusão, alterações tróficas e claudicação intermitente. Essa claudicação intermitente geralmente dá nos membros inferiores. A gente vê a claudicação intermitente como uma marcha, né? Que é o normal mancando. Alô? Gente? Oi, eu tô aqui. Eu acho que caiu o áudio dele. Oi. O Caiu Azevedo? o áudio dele. Azevedo? Azevedo, você tá sem áudio. Tô sem áudio ainda? Voltou. Tá. Agora voltou. Voltou? Mas até na hora vocês ouviram? Claudicação Claudicação intermitente. intermitente. Eu já falei que era marcha e tal, é uma marcha. Isso. Tá. Sim. É, Gente, Então, mas que é o pode... seguinte, o pessoal do primeiro ano, acho que vocês no primeiro período, vocês não viram ainda. A forma com a qual você anda se chama marcha. Aí tem várias marchas do tipo patológicas, formas de andar que remetem a alguma doença. E a claudicante é uma dessas formas. Vocês já chegaram a ver alguma coisa? Eles não respondem a gente, eles ficam na Segundo dúvida. período, Não. viu? A gente não viu. O segundo período já viu isso em RAM. Sim. Faltou ao primeiro ainda. Primeiro não viu, não. Não, vocês vão ver, é mais pro final. É o segundo período, vocês viram. E aí, tipo, esse sintoma claudicante já pode ocorrer principalmente quando a atividade é realizada nos braços, você vai pedir para ele levar os braços, você vai perceber essa claudicação nos braços, né, no caso, que vai ser tipo uma deficiência de movimento. Geralmente ela ocorre nos membros inferiores. É mais difícil de ocorrer que nos membros superiores, mas também pode ocorrer em membros superiores. Enfim, aí aqui tem um exemplo, uma exemplificação, e vai ter o fluxo sanguíneo reduzido por uma placa de aterosclerose, e esse fluxo sanguíneo ele pode ser bloqueado, no caso, pela trombose, que o Thiago tinha falado também. Certo? É isso, então, basicamente, redução do fluxo, gente. Isso. E aí eu vou começar com os membros superiores, começar com o arterial, né? Que é o que vai levar o sangue para os membros. Aí a gente começa aqui com o tronco aórtico, da aorta, aí vai ter o arco da aorta, isso que a gente já chegou a ver naquela parte de cardio. Vai ter Travou o áudio de novo. De novo, Azevedo. Azevedo? Tem que esperar um pouquinho. Ele dá uns bug. Eu acho que é a internet dele que tá caindo. Provavelmente. Nossa. Deve ser a internet. Deve ser isso. E ele fica falando, coitado, sozinho. Já que ele volta.
Mas isso aqui a gente tinha mostrado lá no coração. Nossa, agora ele caiu mesmo. Não isso caiu Voltou? mesmo. Voltou. Pera aí, a Eu tela saí ainda da não. tela. A tela É, ainda não. agora voltou a tela. Isso, Ah, não, voltou. também. Voltou. Pode continuar. É a net, acho que tá ruim. Deixa eu desligar a net do celular também. Tá, aí a gente vai ter o tronco braquicefálico do lado direito. Depois vai ter a carótida comum, esquerda, e a subclave. Da subclave, a gente vai ter a artéria vertebral, que foi aquela vez que o Thiago explicou da irrigação do cérebro, que é a que vai subir para irrigar o cérebro. E vai ter a artéria subclave esquerda, que vai, depois que ela passa pela clavícula, ela vai se tornar artéria axilar. E dessa axilar vai sair a artéria toracoacromial. Acrômio, para quem não sabe ainda, é a articulação do ombro aqui, que é essa daqui, do húmero. Aí, dessa axilar, ela vai descendo e vai sair as artérias circunflexas posterior e anterior do húmero, para poder irrigar o húmero. Depois que ela sai essas artérias do húmero, ela vai se tornar a braquial. A braquial, para quem não sabe também, acho que vocês já tiveram até isso, de medir pressão, é a que a gente mede a pressão. Depois dessa artéria braquial vai sair a artéria colateral ulnar superior, para o lado medial, né, pro lado de dentro, para o lado da ulna, e a artéria colateral ulnar inferior. Então tem duas, a superior e a inferior. E também da artéria braquial vai sair a artéria braquial profunda. Dessa artéria braquial profunda vai ter a artéria colateral radial e a artéria colateral medial. Essas colaterais depois viram outra coisa mais para frente. Se vocês tiverem Aí, noção das principais, as colaterais vocês vão matando depois, de acordo com as estruturas que estão perto. isso. Aí, tipo, aqui é quase a mesma coisa, só que eu coloquei essa imagem também porque ele tem a parte posterior do ombro, que vai estar mostrando aqui, ó, a artéria axilar passando pela frente da escápula. E aí dela vai sair a artéria circunflexa da escápula, que é essa aqui, para irrigar a escápula. Aí depois ela desce a artéria braquial aqui e ela passa por dentro não, por fora mesmo do músculo redondo maior, que ele faz parte do manguito rotator. Vamos ver Deixa eu mais só pra frente tirar uma também. dúvida. Não sei se é Pode falar. na minha cabeça isso, mas quando você chama uma artéria de circunflexa, ela é sempre um ramo de uma principal? Não necessariamente. Circunflexa é quando ela faz meio que tipo, uma curva com várias. Ela realmente faz uma curvinha. Ela é Entendi. em curva. É porque normalmente quando a gente vê as circunflexas, elas são sempre um ramo de uma principal. Eu não tinha reparado nisso. É uma É, coisa pra se ver, pela geralmente são verdade. ramos mesmo. Mas se Quando vê você que for ver aqui, ó, você vê que ele faz a curva certinho aqui, ó. pra cima, né? Uhum. Então, É igual a circunflexo femoral lateral lá que vocês vão ver mais pra frente também, ela é uma curva. Faz sentido, mas faz mais sentido o que vocês estão falando, que é o Mas- certo, que é o que eu pensei. mas o que você falou, vale a pena dar uma olhada, ver se tem alguma correlação. Também. E aqui também, tipo, a parte. Essa imagem acho que é do Moore. E aí ela tá trocada aqui, tipo, nessa parte aqui, a artéria torácica interna. Na verdade, a artéria torácica interna é essa daqui, ó. Que ela vai Deixa eu irrigar perguntar a um parte negócio do pra tórax vocês. interno. Diga. Pode falar. Uma coisa que de vez em quando eu me confundo. O externo, ele faz parte do esqueleto axial ou do apendicular? Repete, por favor, eu nem escutei. O externo. Axial, ele faz... mano. Axial. Axial. Isso. Ah, tá bom. Tudo que tá no meio é axial. E, tipo, o que faz apêndice, assim, é apendicular. O próprio nome mesmo. Você vê. Ah, Pode falar aí, gente. Alguém ia falar. É. mas é tipo, uma coisa que eu fico meio confuso. Até onde que vai por exemplo, o membro superior? Vai até o ombro ou vai só até a cavidade glenoidal? Até onde que vai? Membro superior, você pega aqui. Eu não sei se vocês estão vendo. Tá Não. muito fino. Tá muito fininho, né? Pera aí, deixa eu pegar. Tá muito fino. Aumenta um pouquinho mais o... Aqui, ó. Vermelho não, que vermelho tem um monte. Aqui, ó, verde. Aqui, Isso. vocês vão pegar esses ossos aqui, ó.
Essa conexão aqui é que, digamos assim, você tem a parte axial superior, é aqui que você encaixa, perdão, você tem o membro superior, é aqui que você encaixa no externo para poder fazer parte com o resto do esqueleto. Realmente o encaixe. Aí, tipo assim, o resto, tudo é encaixe. Então é a partir daqui, olha, eu acho que o principal marco é a articulação. Então Isso. pode falar que a partir dessa ligação, dessa face que o externo faz com a clavícula, já passa a ser o esqueleto apendicular, ou não? Isso. É isso. Sim, isso, é isso. Isso. O axial, ele é costela, externo, coluna, sacro, cóccix e cabeça. Isso. A parte dos ossos da bacia, da clavícula, da escápula já é parte do esqueleto apendicular. O resto é tudo conexão. Esse ligamento aqui, eu tinha esquecido o nome. É ligamento externo clavicular anterior. O nome é bem sugestivo. O externo clavícula na posição anterior. É isso. É articulação, né? Ligamento, né? É articulação, desculpa. O ligamento é o que está na frente. Aqui, ó. Isso. Tá, posso passar então? Esse aqui é a mesma coisa que esse. Aí aqui tem uma imagem de uma geografia, que tipo, só para dar uma mostrada para vocês como vai ser na prática mesmo. Aí, tipo, vai ter. Calma, deixa eu diminuir aqui que tá na frente disso. Vai ter a artéria subclávia, aqui debaixo da clavícula. E aí ela vai virar axilar depois que ela passar pela clavícula. Essa axilar ela é dividida em parte primária, secundária e terciária. E aí vai ter a artéria subescapular, que vai lá irrigar a escápula. Depois vai ter a braquial profunda, que vai irrigar a parte do úmero, e a braquial, que vai descer até lá embaixo. Na verdade, tipo, a parte de artéria, de veia, assim, é bom a gente saber mais o superficial Principal. mesmo. Os principais, porque senão a gente não consegue entender direito também. E aí aqui. Calma aí que o trem tá na frente aqui. Aí vai ter a artéria recorrente, o nar do ramo arterial, que já estava vindo lá do outro slide. Vai ter a artéria recorrente radial. Aí, tipo, do meio dos ossos aqui, do rádio e da una, vai ter a artéria recorrente interóssea. Aí depois aí, da própria braquial vai sair a artéria interóssea comum, que depois vai se dividir em interóssea posterior, que é a profunda, e a interóssea anterior, vai ser a mais por fora aqui. E aí vai ter a artéria ulnar, que a gente consegue palpar, e a artéria radial, que a gente consegue palpar também, que geralmente é usada para medir pulso. E aí depois a gente vai ter o arco palmar profundo e o arco palmar superficial. Opa! Aqui tem um resumo de tudo, mais básico assim, que aí vai ter a artéria axilar, depois que ela passar pela clavícula, ela vai virar artéria braquial, e aí da braquial a gente vai ter a colateral ulnar superior, vai ter a braquial profunda e a artéria circunflexa anterior do úmero, e a posterior. E aí depois da braquial a gente vai descendo aqui com ela. Vai ter a artéria colateral ulnar inferior, quer dizer, e junto com a superior aqui. Depois a gente vai ter a rede articular do cotovelo, o ramo arterial e o ramo posterior da rede articular do cotovelo. Aí depois a gente vai ter da braquial, que vai vir a radial, a ulnar, a interóssea comum, que vai se dividir em interóssea anterior e interóssea posterior, que está lá para trás. E aí vai ter a artéria radial aqui na frente e a artéria ulnar aqui também. E aí tem o arco palmar profundo e o arco palmar superficial, que está aqui. Esse aqui é o básico. Aí eu tenho uma imagem do Yokoshi, que é tipo, a maioria são fotografias mesmo de anatomia, que no caso aqui do lado aqui, isso. E aí colocando aqui pra gente conseguir ir identificando mais ou menos aqui no corpo humano mesmo. Alguém tem alguma sugestão de qual que é essa artéria aqui? Lembrando que, tipo assim, a artéria geralmente ela é mais escura. No Yokoshi, acho que eles conseguem colorir as artérias e veias, porque tipo, até as veias ficam azulzinhas. Mas nervo, geralmente, ele é esbranquiçado, assim, ó. Alguém sabe qual que é a artéria que tá por trás desse nervo aqui? Braquial, né? Braquial. Artéria braquial. Essa. Radial.
ulnar. Geral, assim, ó. Lateral você tem. Isso. E o último. As digitais. Não, essas são as palmares essas, né? Arco palmar Arco palmar. superficial. Com a mão superficial. Isso. Tá, agora vamos fazer a parte venosa, que é o retorno. Geralmente a venosa eu costumo estudar também, tipo, da mão até o braço, que é o sentido que ele vai. As profundas são bem parecidas com as artérias. Então a gente vai ter o arco venoso palmar superficial, o arco venoso palmar profundo, vai ter as veias ulnares, as veias interósseas posterior e anterior, as veias radiais e as veias braquiais. Então vai ser quase a mesma coisa que as artérias. Nossa, aqui tá ruim de enxergar, hein? Mas tá bom. Aí, então, tipo, as veias digitais palmares, que também temos as artérias digitais. Vai ter o arco venoso palmar superficial, o arco venoso palmar profundo, as veias ulnares, as veias radiais, as veias braquiais. E aí, tipo, vai subindo aqui. E aí, só que agora, tipo, na parte superficial a gente vai ter outros tipos de veia, que é diferente das artérias, que no caso é a basílica, que vai vir de nova, e a cefálica, que a gente vai conseguir ver aqui, ó. Essas veias aqui são as superficiais e são as que a gente faz a punção para colocar soro, essas coisas são todas nelas. Então é bem importante saber delas. Então a gente vai ter a subclávia, a axilar também, que é igual às artérias, essa que faz parte dos profundos. E aí daqui depois que a subclávia e vira axilar, aqui, a gente vai ter a cefálica. Nossa, A cefálica ela vai descer importante. até lá embaixo. É bem importante. Até dá para ver depois mais para frente numa anatomia superficial. E aí, tipo, a cefálica, ela tem o ramo do antebraço aqui e tem esse outro ramo aqui também, ó, que também é chamado de cefálica. E vai ter a basílica, que vai ficar por dentro aqui, que vai fazer na parte da fossa cubital aqui, o encontro com a basílica. E aí vai ter a antibacterial do mediana, vai ter a radial, que é profunda também, a ulnar, que é profunda, e o arco palmar venoso e as digitálicas. Então, tipo, só para... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Essas superficiais. É essa imagem aqui que eu ia falar. Literalmente, se você pegasse o seu corpo, literalmente cortasse a pele, o que vai estar embaixo vai ser já essas veias. Então elas são realmente superficiais. Elas estão só embaixo da pele. E elas estão grudadas assim nas fáscias. No corpo inteiro a gente tem essas fáscias aqui, que são essas estruturas que os livros de anatomia põem como cinza, realmente é cinza quando você olha. Elas meio que deixam os músculos mais unidos, elas permitem uma maior adesão das estruturas que estão ali presentes, então elas ajudam na adesão dessas veias. Isso. Aí aqui é da parte da fossa cubital, que é uma das mais importantes para a gente quando a gente for fazer o acesso venoso periférico, que no caso a gente vai ter a veia cefálica, que vai fazer a junção aqui com a veia basílica, pela veia intermédia do cotovelo, que é essa do meio aqui. Aí a veia basílica vai continuar como veia basílica do antebraço, nessa região aqui. E aí depois a veia cefálica que vai vir e vai continuar aqui com veia intermédia do antebraço e aqui também é a veia cefálica do antebraço. Aí vai ter essa veia perfurante, que ela vai adentrar pelo meio do braço aqui e vai continuar. E aí aqui, tipo, uma parte mais por fora do corpo humano, que é o que a gente vai poder ver na prática também, quando for fazer o acesso venoso. Óbvio que nem todo braço é assim, né? Mas é um bom braço para pegar veia. Pra pegar a veia tá bom. Aí, de novo, a parte do coisa. Qual veia que vocês acham que é essa daqui? Lembra que é uma superficial. Alô, tem alguém aí? Gente, alguém adivinha? Acho que é veia cefálica. Isso, né? Cefálica. Essa, nossa. Essa. É a veia basílica? Não. Essa é a cefálica do antebraço. A cefálica do antebraço, ela continua depois que ela encontra com a basílica.
Ela é melhor Basílica, de ela é ver quando o por braço tá dentro. anterior. Isso, na parte medial. Vai ter uma imagem depois. E essa parte, rede venosa dorsal da mão. Ninguém responde. E essa daqui vai ser as veias intercapitulares, que vai ficar entre os capítulos. Aí aqui vai dar para ver melhor a basílica aqui por dentro. Essa uma também é a veia cefálica. Aí essa uma é a basílica. A basílica ela tá mais medial ao braço. Depois ela vai ter a intermédia do cotovelo, que vai ser a junção da basílica com a cefálica ali. Aí vai ser a cefálica do antebraço, mais para lateral. E depois vai ter a intermédia do antebraço. E ali é a basílica do antebraço. Que a basílica ela continua até lá. E o segundo caso clínico, que agora vai entrar os membros inferiores, é paciente do sexo feminino, 41 anos, caiu em casa sofrendo uma fratura em tíbia esquerda, engessada no pronto-socorro local. Após um mês, retirou o gesso, mas na semana seguinte queixou-se de dor no membro inferior esquerdo. Não havia sintomas associados. Era hipertensa e fazia uso de losartana, amlodipino e anticoncepcional hormonal oral. No exame físico apresentava-se lúcida, pressão arterial de 150 por 80 milímetros de Hg, frequência respiratória de 21 inspirações, não sei se é esse RPM, mas é respirações por minuto, RPM. Frequência cardíaca 100 BPM, oximetria 95%, afebril, ausculta cardíaca pulmonar sem alterações e edema 2+, de 4+, no membro inferior esquerdo, com hiperemia cutânea leve. Alguém sugere algum Algum diagnóstico? termo desconhecido primeiro? Termo desconhecido. Deve ter bastante aí. Pode perguntar, gente, sem vergonha. Epidemia, vocês conhecem? Esse edema 2+, 4+. Ah, isso aqui é legal. Você quer Todo falar? edema, acho que posso falar, todo edema, quando se você vai avaliar ele, você tem que classificar ele até 4, na verdade é cruzinhas que São falam. cruzes. Então, tipo, você põe o dedo na perna assim, tipo, e afunda mesmo. Deixa E ela aí, do tipo, tampão. deixa ela um tempo ali pra ver se ele é elástico também, pra ver se ele é duro ou não. E aí, quando você solta, você percebe o quanto ele ficou realmente afundado ali, seu dedo. E aí você classifica esse edema em 4 cruzes. No caso dela, foi 2, metade. 4 cruzes é tipo assim, é o pior edema que você já viu. Tipo assim, quanto mais pra baixo, melhor. E essas cruzes usam pra um monte de coisa. Sempre é 4 cruzes. A pessoa tá com anemia, quantas cruzes? Hipocorada, Hipocorada, disfarce. Hipocorada, ictérica. Icterícia, se ictérica, usa. icterícia. A cruzes usa pra muita coisa. E é meio subjetivo. É meio subjetivo quando você vai É vendo mesmo. totalmente subjetivo, entendeu? Uma É. pessoa pode classificar uma 3 e outra classifica como 1, entendeu? Eu acho que nem tanto, assim. Mas é parâmetro, né? É. Parâmetro. 2, 3, 1, 2, normalmente é um parâmetro que você vai ter com a prática clínica. Entendi. Mais obrigada. alguma coisa? Hiperemia, todo mundo conhece. Deixa eu ver. Sim. Alguém ia falar alguma coisa. Ô, gente, vocês falaram do hiperemia? Não. É aumento do fluxo de sangue. É tipo assim, Obrigada. a região tá com, tipo assim, aumentou a quantidade de sangue que tá indo pra aquela região. Eu não sei se fica mais avermelhado, fica? É quando, tipo, fica mais Fica. avermelhado, então? Fica. É isso que Isso. eu falo. Ah, tá, obrigado. Acho que é isso. Losartana, lodipina, tudo medicamento. E Pode o diagnóstico, alguém sugere alguma coisa? fratura na tíbia. Vai lá, França. Vamos 52. Acabou de ver isso. Não, eu sei, eu tô esperando a galera falar. O Thiago sabe. Ó, põe repouso a perna. Alguém, Por um primeiro? tempo. Antes de nós. Hipertensa. Trombo, Alguém gente. mandou no chat lá. Trombo. Luan, eu acho. Trombo, gente. Isso. É trombo.
trombose venosa. É trombo. Ele tem fator de risco também, De que risco, sim. anticoncepcional é um fator de risco, O estase anticoncepcional, sanguíneo. gente, tem essa associação. Ele aumenta fatores procoagulantes e diminui um pouco dos anticoagulantes. Isso. Então, é uma trombose venosa profunda, também é conhecido como flebite ou tromboflebite. Ela é causada pela coagulação do sangue no interior das veias ou vasos sanguíneos que levam o sangue de volta ao coração. As veias mais comumente acometidas são as dos membros inferiores, que no caso é cerca de 90% dos casos. Os sintomas mais comuns são o inchaço e a dor. E só mais uma coisa, Gustavo. A gente Pode diferencia falar. do outro caso também, porque, por exemplo, o edema no outro caso clínico era nas ambas as pernas. Nesse caso clínico, ela é unilateral, entendeu? Ela é em uma perna, o que já direciona mais a gente também para trombo, entendeu? No braço, né? Era em ambas que eu tava falando. Isso. E se você pensar também, tipo, na outra, era na artéria, então você não consegue sentir a pulsação no local. Você não sente pulso. No caso de uma trombose, você já vai conseguir sentir pulso. O trombo basicamente é uma coagulação que vai acontecer dentro da veia. Então vai acabar obstruindo a passagem do sangue naquela região. Bem sério. Então, aí vamos começar com as artérias, que é a parte de irrigação. A gente vai ter, tipo, lá em cima, lá no coração, vai ter o arco da aorta, e depois a aorta vai começar a descer, ela vai se chamar aorta ascendente, aí depois que ela passa pelo diafragma, ela é chamada de aorta abdominal, e aí ela chega aqui na parte dos membros inferiores, só para não ficar um buraco ali na parte do abdômen. Aí vai ter a parte abdominal da aorta. Aí ela vai se dividir em duas. Isso, França. Que no caso é para cada membro. Aí vai ter a ilíaca comum, e aí a ilíaca comum ela se divide em ilíaca externa e ilíaca interna. E aí ela vai descendo, e depois que ela passa, aqui vai ter um chamado ligamento inguinal. Vai ter nessa região, ela vai ser chamada de artéria femoral. A femoral ela vai se dividir em artéria circunflexa femoral lateral e a artéria circunflexa femoral profunda, desculpa, e a artéria circunflexa femoral que continua chamando femoral mesmo, que vai descendo pelo fêmur aqui. A femoral profunda vai se dividir em artéria circunflexa femoral lateral, que vai ter o ramo transverso, o ramo descendente e aqui o ramo ascendente. Tá, e aí depois, tipo, a hora que ela vai descendo aqui, ela vai passar para a parte de trás, pelo hiato dos adutores. Certo? Alguma dúvida aqui? Explica o que é o hiato. Eu também tenho um negócio para adicionar aí. A parte do hiato é como se fosse uma passagem para a artéria passar por dentro do músculo para a parte de trás do É um fêmur. tunelzinho mesmo. Ele aqui, ó. Hiato dos adutores. Pode falar, Thiago. Isso. E tipo assim, que nem o Gustavo tinha falado, passou do ligamento inguinal, vira femoral. A femoral, ela vai virar a profunda e a própria femoral dita que é a superficial. A profunda, que nem ele falou, vai virar a artéria circunflexa femoral lateral, mas também tem a artéria circunflexa femoral medial, que também é um ramo da profunda. Não dá pra ver muito bem aqui, ó. Acho que dá pra ver Tá desse aparecendo, né? Não. E aqui, ó, aqui nessa outra imagem aqui, ó. Então, então a profunda vai dar os principais ramos, que é a artéria circunflexa femoral lateral, a artéria circunflexa femoral medial e também os ramos perfurantes, que são todos esses pequenininhos aqui, ó. Pequenininhos aqui também, ó. A Aqui parte também, ó. posterior é melhor para ver. Isso. É só isso mesmo. E aí depois que ela passa pelo hiato dos adutores, que no caso é a femoral, ela vai ser chamada de artéria poplítea, aqui na parte do joelho. Aí aqui dá para ver um pouco melhor a artéria poplítea, passando por dentro da musculatura e tal, irrigando o joelho aqui, que no caso é a interior lateral do joelho, inferior. As artérias do joelho superior. bem sugestivas. É bem tranquilo. É superior, inferior, lateral e medial. Isso. A gente vai ter o ramo descendente da artéria circunflexa femoral lateral, que vai se juntar aqui com a artéria descendente do joelho, vai formar essa irrigação do joelho aqui. Aí vai ter a artéria superior, que nem o Lucas França falou. Artéria superior, artéria inferior e artéria medial.
certo? E da superior ela vai ser dividida em medial e lateral. E aí, depois que a poplite ela passar por trás aqui, ela vai se dividir em tibial posterior, tibial anterior e mais abaixo, aqui, no caso, a artéria poplítea, a artéria tibial posterior, aí ela vai para frente aqui, ó, a artéria tibial anterior, para poder irrigar a parte da frente da tíbia, e mais para baixo um pouco aqui, ela vai se dividir em artéria fibular e a tibial, que continua até lá embaixo. Aí vai ter os ramos maleolares mediais da tíbia, da artéria tibial, e os ramos maleolares laterais da artéria fibular. E depois vai ter o arco arterial plantar. O que No que é caso, essa parte de maléolo? baixo aqui. Maléolo é a junção dos ossos aqui, ó. É por isso do nome. No caso, o maléolo dá até pra sentir no próprio calcanhar. Aqui com umas imagens dos músculos também. Então, no caso aqui, a gente vai ter a artéria tibial anterior, indo pra frente aqui, e aqui nessa parte a artéria poplítea. E aí depois ela se divide em artéria fibular, que desce até lá embaixo, e artéria tibial posterior. Aí tem os músculos também, mas eu não vou falar não. Aí na parte do pé, a artéria tibial anterior vai virar a artéria dorsal do pé, que vai virar essa parte aqui do arco dorsal do pé. Aí tem a artéria tarsal, tem bastante coisa também que, tipo, é bem É bem mais mais complicado, profundo. mas tipo, É, guarda o principal. o essencial, isso. Isso E daqui. Pode... aí tem o arco plantar profundo e o arco plantar superficial também, igual na mão. Pode falar agora. basicamente guarda esse desenho aqui, olha. Isso daqui, aí o de resto você sabe que sai as digitais. Se você guarda basicamente a tibial, da tibial você vai ter a dorsal, da dorsal você vai ter o arco, e aqui você tem a tarsal lateral. Tem noção disso. O resto vai indo depois, porque o pé ele tem muito detalhezinho. Aí complica muito a vida. Isso. E a parte o arco plantar superficial é a parte de cima do pé e o profundo vai ser na parte plantar do pé, na parte de baixo. E é isso de pé. Aí mais umas imagens de cadáver mesmo. Alguém sugere alguma opinião para essa daqui? Nossa. Pela É localização. femoral Mais mesmo? ou menos. É. Tá parecendo nervo. Tá bem branquinho, né? Tá bem Mas é branquinho. ela mesmo. É a artéria femoral. Aí depois tem a artéria circunflexa, que vai sair dela, do ramo aqui. Então ela sai meio para trás, não sai totalmente de lado, igual a gente vê nas imagens normais. A artéria femoral profunda. Aqui no caso é a artéria femoral. E aqui o ligamento inguinal. Não dava para ver Legal. na outra parte lá, mas aqui dá para ver certinho o ligamento inguinal. Aí depois que ela passa pelo hiato dos adutores, ela vai ligamento inguinal. E aí na outra perna, depois que ela passa do hiato dos adutores, vira a artéria poplítea. Aqui embaixo vai ser a artéria fibular e medialmente a artéria tibial posterior, certo? Aí aqui uma parte de uma geografia também, com contraste, que a gente vai poder ver a artéria femoral, a artéria superior e medial do joelho, depois que ela passa pelo hiato dos adutores aqui. Não dá para ver aqui o hiato dos adutores, mas aí ela vai virar a artéria poplítea, inferior e medial do joelho, daí a tibial posterior vai se dividir. Tibial posterior e tibial anterior. E depois vai ter a fibular mais embaixo aqui. Tá bom. É bem difícil ver na geografia, porque é bem fininho, né, que fica a artéria tibial posterior. Aí depois vai ter o arco plantar. Aí você imagina a obstrução de uma artéria dessa. Então, no caso da trombose, né? Isso. Aí vão ter as veias. As veias vão ter também as superficiais e profundas, do mesmo jeito que era no braço. A gente vai ter a rede venosa dorsal do pé. Aí também na parte das veias, é o que eu falei, aquela hora a gente vai ter as veias superficiais e as profundas. Aqui no caso vai estar mostrando as superficiais, que a gente vai ter essa fena magna, as perfurantes que saem dessa fena magna, e essa fena parva, que é mais na parte posterior. Volta rapidinho. Não, aqui tá bom, aqui tá bom. Aqui também dá pra ver. Deixa eu pegar aqui o lapinho.
Repara que a parva passa bem aqui, ó, no meio desses dois músculos. Aí quando você contrai esses músculos aqui, você basicamente está fazendo uma bomba. Você aperta a parva e você está bombeando o sangue para cima. Tem, tem livro que chama isso de coração. Aí fala que a gente tem 3 corações. Isso que ajuda no retorno venoso também. Além das válvulas, né, que a gente consegue ver aqui Além nessa das imagem aqui, ó, válvulas, você tem esse as válvulas da processo. veia. E no caso das varizes, a gente vai ter a não formação dessas válvulas. Até eu acho que vocês já tiveram isso. Quem é até do primeiro período aí. Acho que já. Então, aí voltando aqui, a gente vai ter o Já arco sim. dorsal. Desculpa, cortei alguém. O arco venoso dorsal e vai subir. Aqui vai ser essa fena magna e vai subir até ela em cima. Até ela se juntar com a cutânea aqui e virar a femoral. Você vê que E a na parte. magna vai direto. Ela vai direto, ela é bem grande. Até ela é bem importante. Qualquer lesão aqui na perna, você consegue acertar ela. E das veias perfurantes aqui também. E depois vai ter na parte posterior, vai ter a veia safena parva, que ela vai passar também, igual a outra pelo hiato dos adutores aqui. E vai se juntar aqui em cima. Cadê? Onde que ela sai aqui em cima? Cadê você? Ué, Não mostra aqui. não. Aqui mostra. Não, também. Só mostra a magna aqui, ó. Tá, enfim. Aí aqui vai ser as profundas. As profundas sempre igual às artérias. Então a gente vai ter o arco venoso dorsal, vai ter a veia tibial anterior. No caso aqui a gente vai ter a veia fibular na parte posterior e a veia tibial posterior. Depois a gente vai ter a veia poplítea e elas geralmente andam uma do lado da outra, artéria e veia, na perna. O que ajuda também no retorno venoso, porque quando tem um bombeamento do coração, a artéria ela dá uma expandida assim e acaba apertando a veia, fazendo com que ela empurre de volta o sangue para cima. Depois a gente vai ter a veia femoral profunda e vai se juntar aqui em cima na veia ilíaca interna e depois vai virar veia ilíaca externa e mais para cima comum. E também aqui é importante falar que tipo tem as veias epigástricas que no caso vão irrigar a parte do epigástrico, do intestino. Acho que é isso de importante aqui. Aqui mais umas imagens de cadáver mesmo. Aqui essa fena magna. Até é legal falar que quando a gente começou a fazer a dissecação, a gente pegou as pernas, a gente conseguiu ver, fazer a dissecação dessa fena magna aqui. Essa fena ficou bem bonita. Isso, ficou bem legal. Acabou agora. Não Quando- tem mais faculdade, né? Não tem mais faculdade. Gente, a gente voltando, a gente vai pegar a perna. Isso. E aí aqui a parte posterior, a gente vai ter a safena parva. E no caso aqui a gente vai ter o arco dorsal, venoso dorsal do pé. E aí as referências que eu peguei do Moore, Sobota, Netter, aquele Grace. Tem umas imagens boas, pensei que não tinha. Tem. E o Yokoshi, que é um atlas fotográfico. É isso.